Olá, pessoal. Dando continuidade ao tópico posição relativa entre duas retas, hoje nós vamos ver as retas concorrentes. As retas concorrentes podem ser de dois tipos: oblíquas ou perpendiculares. Oblíquas ou perpendiculares, certo? Bem, as retas concorrentes, elas são concorrentes quando elas se cruzam em um único ponto. Na aula passada nós vimos as retas paralelas que não se cruzam. As retas concorrentes se cruzam em um único ponto, elas têm um ponto em comum, certo? E a sua declividade também é diferente. As retas paralelas possuem a mesma declividade, já as retas concorrentes possuem declividades diferentes. Portanto, os seus ângulos também são diferentes. Se os ângulos são diferentes, a tangente do primeiro ângulo, ou melhor, a tangente do ângulo da reta R, que a reta R forma com eixo X, é diferente da tangente que a reta S, do ângulo que a reta S forma com o eixo X. Logo, os coeficientes angulares também são diferentes. Então, o que vai diferenciar? O que vai determinar, na verdade, se duas retas são concorrentes oblíquas é os coeficientes angulares diferentes. Apenas isso. Se os coeficientes angulares são diferentes, certo? Então, se os coeficientes angulares forem iguais, as retas são paralelas. Se forem diferentes, elas são concorrentes, certo? Recapitulando então, as retas paralelas, elas possuem coeficientes angulares iguais, certo? Se os coeficientes lineares também forem iguais, elas são paralelas iguais. Se os coeficientes lineares são diferentes, elas são paralelas distintas, mas o coeficiente angular delas são iguais, para que sejam paralelas. Já para que duas retas sejam concorrentes, o coeficiente angular tem que ser diferente. Então, o que vai diferenciar retas paralelas de retas concorrentes é o coeficiente angular. Nas paralelas eles são iguais e nas concorrentes eles são diferentes. Agora nós vamos ver retas concorrentes perpendiculares. Como eu disse no início, as retas concorrentes podem ser oblíquas ou perpendiculares. Qual é a diferença entre as retas oblíquas e as perpendiculares? É o ângulo de 90 graus que se forma entre elas. Quando elas se cruzam, se formar o ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Se não formar o ângulo de 90 graus, elas simplesmente são concorrentes, oblíquas, não são perpendiculares. Nas oblíquas, simplesmente nós vamos constatar que os coeficientes angulares são diferentes, mas já nas perpendiculares tem uma particularidade que nós vamos ver agora. Aqui nós temos uma simbologia para representar retas perpendiculares, R perpendicular a S, certo? Aqui está demonstrando, ó, os ângulos são diferentes, certo? E elas são perpendiculares porque elas formam um ângulo de 90 graus quando se cruzam. Qual é a particularidade que existe, então, nas retas perpendiculares? É que quando multiplicamos os coeficientes angulares, que são diferentes porque as retas são concorrentes, certo? Mas aí poderiam ser concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Quando que nós determinamos que são concorrentes perpendiculares? Quando multiplicamos os seus coeficientes e o resultado da multiplicação for menos 1. Então, o produto entre o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Aí nós sabemos que elas são perpendiculares. Se multiplicamos esses coeficientes que são diferentes e não der menos 1, elas são oblíquas. Mas se multiplicamos e der menos 1, elas são perpendiculares. Vamos aqui a um exemplo, então. Nós temos aqui duas retas. A equação das duas aqui na sua forma geral. Nós temos coeficientes da equação A, B
e C. Lembram que eu falei na aula passada que esta equação está na forma AX mais BY mais C igual a zero? E essa também está nessa forma, certo? Então, as duas estão nessa forma geral aqui. Se elas estão nesta forma, nós podemos utilizar uma fórmula, que está aqui, ó, para calcular coeficiente angular. A fórmula é menos A sobre B. MR é o coeficiente angular da reta. Coeficiente A, B e C são os coeficientes da equação, para a gente não confundir. Então, aqui nós temos coeficiente A, 2, coeficiente B, 3 e o C, menos 6, que nós não vamos usar aqui, mas eu vou destacar igual. Nós vamos precisar do coeficiente A e do B. Para descobrir o coeficiente angular da reta, nós precisamos fazer menos A sobre B, menos o valor do A sobre B. Então, é menos 2 sobre 3, menos 2/3, certo? Não tem mais o que fazer, não dá para simplificar, é menos 2/3, já está na forma reduzida. Vamos para a segunda reta, a reta S. Vamos calcular o coeficiente angular da reta S. Coeficiente A da equação é 3, o B é menos 2 e o C é 1, certo? Nós vamos fazer menos A sobre B. Coeficiente angular da reta S é menos o valor do A divididos por B. Só que o B é negativo, então eu vou trazer ele para cá, menos 2, certo? Este menos aqui é da fórmula. O 3 era positivo, o menos é da fórmula. Já este outro menos aqui é do coeficiente, certo? Na divisão, é a mesma regra da multiplicação. Sinais iguais, positivo, ou menos com menos dá mais. Então, nós temos mais 3/2. Coeficiente angular da reta R, menos 2/3. Coeficiente angular da reta S, 3/2. Quando multiplicamos os coeficientes angulares, então, coeficiente angular da reta R vezes coeficiente angular da reta S, temos menos 2/3 vezes 3/2. Aqui nós podemos usar a simplificação, né? Eu vou fazer aqui com lápis para vocês verem. Eu posso simplificar menos 2 com 2. 2 divididos por 2, ou 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Usei a simplificação. Menos 1, 1 sobre 1 vai ser 1, né? Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Também podemos fazer, se não gostamos de trabalhar com a simplificação, menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 2, 6. Menos 6 divididos por 6, menos 1. Então, se nós multiplicamos os dois coeficientes e o resultado for menos 1, nós concluímos que a reta R e S são perpendiculares, certo? Eu aqui vou relembrar vocês de como nós podemos descobrir os coeficientes angulares das retas sem ter que utilizar a fórmula, né? Se a gente não lembra da fórmula, eu preciso calcular o coeficiente angular de duas retas ou de uma reta e ela está na sua forma geral e eu preciso saber dos coeficientes, mas eu não lembro da fórmula, né? Tenho dúvidas na hora de uma prova, então eu pego essa equação geral, 2x mais 3y menos 6 igual a 0 e reduzo a equação. Eu calculo a equação reduzida da reta. Como nós, em vários casos, vamos precisar da equação reduzida da reta, então não vale a pena relembrar. Eu vou isolar o 3y e vou passar os outros termos para o segundo membro da igualdade. Então, a gente passa com a operação inversa. 2x está somando, passa diminuindo. O 6 está diminuindo, vai passar somando. Agora, o 3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Como eu sei que o 3 divide o 2, menos 2x e o 6 também, eu vou separar.
menos 2x sobre 3 mais 6 sobre 3. A equação reduzida desta reta é menos 2 terços x, ou menos 2x sobre 3, como queiram, mais os 6 divididos por 3, que dá 2. Tenho aqui a equação reduzida da reta. Na equação reduzida da reta, eu tenho o coeficiente angular, que acompanha o x, e o coeficiente linear, que é o termo independente. Então, qual é o meu coeficiente angular da reta R? É menos 2 terços. Agora, eu vou calcular aqui o coeficiente, eu vou calcular a equação reduzida da reta S. Aqui é a reta R e aqui é a reta S. 3x menos 2y mais 1 igual a 0 é a equação na sua forma geral. E eu vou reduzir. Aqui, se eu isolar o menos 2y, depois eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 2y para lá. 3x mais 1 é igual a 2y, que eu já poderia colocar direto, se eu quisesse, 2y igual a 3x mais 1. Por quê? Se 3x mais 1 é 2y, 2y é igual a 3x mais 1. Então, eu poderia já colocar direto. Sei que estou passando para o segundo membro, mas eu copio o segundo membro primeiro, certo? Isolando o y, temos 3x mais 1 sobre 2. Y é igual a 3x sobre 2 mais 1 sobre 2. Aqui está a equação reduzida da reta S. Coeficiente angular da reta S, 3 meios, porque é o coeficiente, o termo que acompanha o x, na equação reduzida, não na forma geral. Mas não na equação geral, mas na equação reduzida, certo? Então, por isso é que ou nós reduzimos a equação para descobrir o coeficiente angular das retas, ou a gente aplica esta fórmula aqui, que descobre o coeficiente angular do mesmo jeito. Mas se a gente esqueceu, né, da fórmula, a gente pode reduzir a equação. E aqui está o cálculo, são perpendiculares, porque menos 2 terços vezes 3 meios vai dar menos 1.